No vídeo anterior vimos, né, sobre considerar a bondade, a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo que está de pé, bondade. Se você permanece na bondade, ou Jesus falou, permanecer no meu amor, de outra maneira tu serás também cortado. E aí vimos, né, que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, mesmo a gente sendo oliveira brava, zambujeiro, que não dá fruto, né? E aí, na sequência, versículo 25 e 26, são dois versículos gloriosos desse capítulo, que diz lá, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, para que você não fique presunçoso, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, o endurecimento de Israel, aqui, capítulo 9 a 11, estamos tratando da nação de Israel, né? Ele é parcial, ou temporário, né? A cegueira veio de modo temporário, diz aqui no versículo, até que haja, né? Então, tem um momento na plenitude dos gentios. Que significaria isso, né? Plenitude dos gentios, quando todo o povo, língua, raça e nação, ou seja, a maior parte da humanidade, tiver ouvido o evangelho, né? Ou alguma coisa parecida, quando haja entrado, né? Quando isso acontecer, dá uma ideia que esse evangelho está sendo pregado em todo o mundo, e isso está acontecendo nos nossos dias, né? Aconteceu nos dias de Paulo, muito mais nos nossos dias, que o evangelho tem sido pregado para todo lado, né? E aí diz aqui que quando isso acontecer, Deus vai tirar o endurecimento dos corações, né? E todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, né? Isso é uma coisa absolutamente maravilhosa, tremenda, muito maravilhosa mesmo, muito tremenda mesmo, né? O que significa todo Israel? Para muitos, para uns, acham que é o número total dos salvos, né? Assim, Israel como nação se voltando para Deus em massa, isso eu creio, sem dúvida, mas também o gentio junto, seria todo Israel. Mas como Paulo está tratando desses 3 capítulos da nação, então, para mim, eu creio que é a nação, né? A nação daqueles dias, a nação toda se voltando para o Senhor, como está escrito em Isaías 59, 20 e 21. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Ou Isaías 27, 9, por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e esse será todo fruto de se haver tirado seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar com pedras de cal, feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Ou, como a profecia de Jeremias, né, que ele fala de uma aliança nova com a casa de Israel, e ele diz que aliança, que ele vai fazer uma nova aliança, então a aliança de Cristo, né, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu as ver
de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, vai ser uma coisa fantástica, tremenda. Também no Salmo 14, 7, diz: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então eu creio muito que vivemos dias proféticos, e esses dias estão perto, onde Deus vai fazer algo tremendo e maravilhoso e salvará a nação de Israel. E nessa sequência, ele diz no versículo 27, Romanos 11, essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O único que pode tirar pecados é Deus, né? Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então, a eleição aqui se refere à eleição da nação de Israel. Então, Deus os elegeu como nação. Óbvio que não significa que todos, desde o começo da história de Israel, vão ser salvos, mas o remanescente que será salvo naqueles dias, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus jurou, diz a Bíblia, e não se arrependerá, né? Como ele jurou e não se arrependeu, dizendo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, também Deus jurou que vai completar a obra dele, né? E uma dessas é salvar Israel. E no versículo 30 diz que assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, né? Então, Deus vai fazer alguma coisa tremenda, né? Ele vai derramar sobre a nação de Israel um espírito de graça e de súplicas, né? E eles vão olhar para ele a quem traspassaram e vão pranteá-lo como quem pranteia por um filho unigênito. Choraram amargamente, como se chora por um primogênito. Está escrito em Zacarias 12, 10, né? Então vai ser literalmente um avivamento na nação de Israel. Deus tira o pecado deles, Deus reconcilia a nação com Israel, e no encerramento dessa porção, quando ele fala, Paulo diz: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, né? Onde Deus fez isso, né? O grande pecado de todos é a desobediência, porque nós herdamos o vírus da desobediência do nosso pai Adão, né? Nossa rebelião contra Deus. O homem nasce com esse vírus, né? Adão desobedeceu e todos nós também desobedecemos, como vimos no capítulo 5, que o pecado de Adão foi imputado a toda a humanidade, porque toda a humanidade estava em Adão. O que a gente conclui até esse ponto? Primeiro, é que tudo está na mão do Senhor, né? E que a nação de Israel vai se converter em massa. E segundo, é que Deus tem um grande plano desde a fundação do mundo, né? O cumprimento desse plano se fará, né? A salvação de uma nova humanidade, né? Uma nova criação em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, mas tudo se fez novo, né? Lembrando da história humana, né? Deus criou o homem perfeito, botou limites para ele, ele desobedeceu, caiu em pecado, o mundo ficou caótico, a terra foi amaldiçoada, né? As civilizações vieram tentando melhorar ou apaziguar as coisas, mas elas ficam tateando, procurando Deus e não encontrando. E aí o grande propósito de Deus sempre esteve em andamento, né?
até que Jesus vem na plenitude do tempo para redimir o homem, para trazer o homem de volta para Deus, e até que Jesus volte novamente e estabeleça um novo reino, né? Uma nova terra e um novo céu em que habita a justiça. Um novo reino, reino eterno. Um novo céu e nova terra em que habita a justiça. E até aqui esse pequeno vídeo. No próximo, vamos falar daquele cântico de vitória, né? Daquela doxologia tremenda e final do capítulo 11. E também com ela encerra-se esse grande texto da doutrina da salvação que começou no capítulo 11 e veio até aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Um abraço.